Liguei para a polícia e fui presa. Eu liguei para a emergência dizendo que meu ex-violento estava na porta da minha casa, querendo me bater. Só que esse homem eu tinha conhecido fazia uma semana no aplicativo de namoro. E no fim daquele dia, quem saiu algemada fui eu. Deixa eu explicar como uma mentira boba virou um caso de polícia. Eu tenho 18 anos e tinha marcado meu primeiro encontro com um cara que conheci num app. A gente conversou uns dias, parecia legal, e combinamos de nos ver. Só que quando o dia chegou, bateu aquilo, frio na barriga, medo, arrependimento. Eu simplesmente não queria mais ir. E aqui foi o meu erro. Em vez de mandar uma mensagem de desculpa, mudei de ideia, eu inventei a mentira mais absurda da minha vida. Eu peguei o telefone, liguei para a emergência e disse para a atendente, com a voz mais desesperada que consegui fazer, que meu ex-namorado violento estava do lado de fora. Falei que ele tinha ameaçado me bater, me chutar, me esfaquear. Falei até que eu estava grávida dele. Inventei uma novela inteira. Por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça, se eu só cancelasse, ele ia insistir. E eu achava que a polícia não ia me levar a sério, ou um simples não quero ir. Então eu criei uma emergência para ter uma desculpa. As viaturas chegaram rápido. E o problema é que o ex-violento apareceu de verdade. Só que ele era o cara do encontro, confuso, sem entender nada. Os policiais separaram os dois. E aí, ele fez a coisa mais simples do mundo. Pegou o celular e mostrou para os policiais. Mostrou o aplicativo de namoro, mostrou as nossas conversas, com data, com tudo. Ficou provado na hora que a gente tinha se conhecido fazia uma semana. E não existia ex, não existia agressão, não existia gravidez. Eles me interrogaram 1, 2, 3 vezes. E na terceira eu não aguentei, e confessei tudo. Que eu tinha ficado com medo do encontro, que não queria mais ir, e que inventei aquilo para fugir da situação. Resultado: aquele rapaz inocente ficou mais de 1 hora detido, por causa da minha mentira. E eu fui presa, com 2 acusações por denúncia falsa. Eu quis evitar um encontro constrangedor, e terminei uma celã. Tudo porque eu não tive a coragem de mandar 5 palavras, desculpa. Não vou mais poder. E você? Já inventou uma desculpa cabeça para fugir de um encontro? Ou teria simplesmente falado a verdade? Meu namorado era meu primo. A mãe do meu namorado ficou branca quando viu a foto da minha avó em cima da mesa. Poucos minutos depois, eu descobri que estava namorando o meu próprio primo. Deixa eu te contar esse almoço de família que virou um filme. Eu tenho 18 anos e estava apaixonada. A gente já namorava, tudo lindo, e finalmente juntamos as 2 famílias num almoço para todo mundo se conhecer. Clima ótimo, até que alguém colocou na mesa umas fotos antigas, dessas de recordação. E numa delas estava a minha avó, já falecida, quando era jovem. Foi aí que a mãe do meu namorado começou a agir estranho. Ela pegou a foto, ficou olhando, olhando, e o rosto dela foi mudando. Ela levantou nervosa, foi buscar as fotos dela, e voltou com uma imagem antiga, as 2 avós, a minha e a dele, juntas, quando eram moças. E ela soltou a bomba. Aquelas 2 mulheres eram meias-irmãs. Você entendeu o que isso significa? Se as nossas avós eram irmãs, então meu pai e a mãe dele eram primos de primeiro grau. E eu e o meu namorado éramos primos. Eu comecei a chorar. Ele começou a chorar. Eu tive um ataque de pânico ali na mesa, na frente de todo mundo, só conseguindo pensar, eu tô namorando meu primo. Eu tô namorando meu primo. Foi o pior momento da minha vida. Até que o meu pai levantou. Ele pediu silêncio, respirou fundo, e disse que precisava contar uma coisa que guardava fazia 18 anos. Eu parei de chorar por 1 segundo. Só 1 segundo. Porque o que ele falou me fez começar tudo de novo, dessa vez gritando. O meu pai confessou, ele não era meu pai biológico. Quando ele reencontrou a minha mãe, depois de um término na época da faculdade, ela já estava grávida de 5 meses. De outro homem. Ele assumiu, assinou minha certidão de nascimento, e me criou como filha, sem nunca contar. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não tenho nenhum sangue daquela família. Nem do meu pai, nem das avós, nem do meu namorado. Eu não sou prima dele. A gente pode ficar junto. Em um único almoço, eu descobri que estava namorando um parente. Tive o pior susto da minha vida. E depois descobri que o homem que me criou a vida inteira mentiu sobre quem eu sou. Meu namoro foi salvo. E a minha história inteira desmoronou na mesma tarde. E você? Ficaria com o alívio de poder continuar o namoro, ou com a raiva de ter sido enganada a vida toda? Ele não me deixou ir embora. Quando o encontro acabou, e eu falei que ia embora, ele bloqueou a minha saída num estacionamento vazio. E disse que eu não ia a lugar nenhum, enquanto não marcasse a segunda vez. Deixa eu voltar ao começo, porque no início ele parecia perfeito. Eu dei match com esse cara no aplicativo, e a conversa era ótima. Ele era engraçado, atencioso, fácil de conversar. Planejou um encontro todo bonitinho, pensou em cada detalhe, e eu fui super animada. E durante o date, tudo ia bem. Até a hora de ir embora. Foi como se um interruptor virasse na cabeça dele. Quando eu disse adorei,
Mas já vou indo. O sorriso dele sumiu. A gente estava num estacionamento quase vazio, e ele simplesmente não me deixava sair. Ficou na minha frente, exigindo que eu marcasse ali, na hora, uma segunda saída. A voz mudou, o jeito mudou, o cara charmoso das mensagens tinha virado outra pessoa. Eu senti o perigo na pele. Consegui entrar no carro e sair dali, com o coração a mil. Cheguei em casa e fiz o óbvio, bloqueei ele em tudo. Todos os aplicativos, todos os números, todos os números. Achei que tinha acabado. Não tinha nem começado. Ele começou a me procurar por outros caminhos. Criava contas novas para falar comigo. Começou a perguntar para pessoas se elas me conheciam. Foi juntando pedaços, até que descobriu onde eu trabalhava. Deixa isso afundar. Um homem que eu vi uma única vez descobriu meu emprego só para chegar em mim. Quando ele apareceu perto do meu trabalho, eu entendi que aquilo não era um pretendente insistente. Era um perseguidor. Eu fui falar com meu gerente. Expliquei a situação toda. E a coisa ficou séria de verdade. No fim, eu fiz o que eu devia ter feito antes de me sentir culpada por exagerar. Eu fui na polícia e registrei uma queixa formal. E dessa vez levaram a sério. E tomaram providências. Sabe o que mais me assusta olhando para trás? E por muito tempo eu fiquei em dúvida se eu não estava sendo dramática. Um cara que me prendeu num estacionamento, criou contas falsas e caçou o meu local de trabalho. E eu com medo de exagerar. A gente é ensinada a duvidar do próprio medo. Não duvide. Se o seu instinto grita, escute. E você? Teria ido na polícia, igual eu? Ou teria tentado só ignorar e torcer para ele cansar? Comeu e sumiu sem pagar. Ele pediu o prato mais caro do cardápio, comeu quase tudo, se levantou para atender uma ligação. E simplesmente nunca mais voltou. E o pior, eu descobri depois que eu não fui a primeira, nem a segunda. Deixa eu contar do meu jantar com o homem que fez do golpe um estilo de vida. Eu conheci ele num aplicativo. Ele se apresentou com um nome super simpático, elogioso, daqueles que dizem tudo certo. Marcou um jantar num restaurante bacana, e eu fui. No começo foi ótimo. A conversa fluía. Ele parecia interessado, olhava nos meus olhos. Aí veio o cardápio, e ele não economizou. Pediu uma taça de vinho, uma salada, camarão de acompanhamento, um bife, uma batata assada. Um banquete. E eu ali, pensando que homem tranquilo deve gostar de aproveitar a vida. Ele comeu. Comeu quase tudo. Deixou só metade da batata no prato. E então o celular dele tocou. Ele olhou para a tela, fez uma cara de preciso atender isso, pediu licença educadamente, levantou e foi em direção à porta para falar mais à vontade. Eu esperei. Esperei mais um pouco. Olhei para o relógio. Olhei para a porta. E a ficha foi caindo devagar, junto com a minha vergonha subindo. Ele não voltou. Sumiu. Me deixou sozinha na mesa, com 2 pratos vazios e uma conta que não parava de me encarar. Eu paguei. Vermelha, constrangida, paguei tudo, incluindo o vinho dele. E achei que era só um babaca aleatório. Até que eu comecei a ver as notícias e descobri a verdade. Esse cara fazia isso o tempo todo. Marcava encontro com várias mulheres. Sempre pelos aplicativos. Sempre num restaurante caro. Sempre pedindo mais caro. Sempre com a mesma desculpa da ligação urgente para fugir sem pagar. Eram várias vítimas, uma atrás da outra, todas com a mesma história que a minha. E não parava nos restaurantes. Ele chegou a cortar e pintar o cabelo num salão. E sair vestindo a capa, sem pagar também. O homem transformou sair sem pagar numa profissão, e usava encontros românticos como ferramenta de trabalho. Eu fui só mais um jantar de graça na agenda dele. E você? Teria pagado a conta caladinha igual eu, ou teria feito um escândalo no meio do restaurante? Roubou meu cachorro. Eu só disse que não queria um segundo encontro. 3 semanas depois, a câmera da minha campainha mostrou esse homem entrando na minha casa, para roubar a minha cachorra de 3 patas suol. Deixa eu te contar como um não. Obrigado educado virou um pesadelo. Eu conheci ele num aplicativo de namoro. A gente saiu 2 vezes. E depois do segundo encontro, eu simplesmente senti que não tinha rolado. Sem clima, sem química, nada de errado. Só não era pra mim. Então eu fui honesta e falei que não queria continuar. Foi aí que ele não aceitou. Começou a me mandar mensagem nas redes sociais, ligar, mandar texto, sem parar. Eu depois descobri que ele me ligou ou mandou mensagem entre 30 e 40 vezes em 2 semanas. E o mais assustador, usando números falsos, para eu não conseguir bloquear direito. Eu já estava incomodada, mas nada me preparou para o que veio. Num dia, eu cheguei em casa, e a minha cachorra tinha sumido. A Oriana, uma vira-lata de 3 patas que é a coisa que eu mais amo no mundo. Sumida. Eu entrei em desespero. Mas eu tinha câmera na campainha. Fui olhar as gravações. E lá estava ele. O cara do segundo encontro. O cara que eu tinha dispensado, aparecendo na minha casa várias vezes naquele dia. Numa das imagens, umas 7 da noite, ele estava tentando atrair a minha cachorra com comida para ela sair.
Ele descobriu meu endereço procurando na internet e entrou pela porta que estava aberta. A polícia ligou para mim. Eu consegui contato com ele e no começo ele negou tudo, cara de pau. Depois, acuado, confessou e concordou em devolver a Oriana. Ele admitiu que tinha pesquisado meu endereço online e entrado na minha casa. Um homem que eu dispensei depois de 2 encontros invadiu a minha casa e sequestrou o meu cachorro para me forçar a manter contato com ele. Hoje, ele responde por invasão e perseguição, e eu vivo com medo. Penso em mudar de cidade, em largar o emprego, porque não me sinto mais segura em lugar nenhum. Tudo isso porque eu tive a ousadia de dizer que não queria um segundo encontro. E você? Continuaria falando com alguém assim para ter o seu cachorro de volta em paz? Ou faria exatamente o que eu fiz e chamaria a polícia?